Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu vou gravar alguns vídeos para vocês, então eu vou gravar um vídeo por semana. Esse vídeo ele vai contabilizar as presenças de vocês. Então, como que vai ser feito? Eu vou passar o vídeo, vou fazer a explicação da matéria da semana e vocês vão me dizer, vão colocar nome, número e série, vão me mandar ou por WhatsApp ou por e-mail e vocês vão me mandar as seguintes informações. O que vocês entenderam, vão me mandar perguntas, dúvidas aí que vocês tenham sobre o que foi passado, né? Algumas coisas que eu vou perguntando, vocês podem ir respondendo também, não é muita coisa. E isso vai contabilizar tanto a falta de vocês semanal, como também pode contabilizar pontos, dependendo do que foi passado aí no conteúdo, tá? E isso vai ser a matéria do segundo bimestre. Do primeiro bimestre, vocês tiveram as atividades que vocês, alguns já estão me mandando, já estou dando uma analisada e tal. E a do primeiro bimestre, quem não puder entregar, pode entregar quando voltar, porque o sistema vai ficar aberto. Mas não vamos deixar para a última hora, né? Então, a gente não sabe exatamente quando que vai terminar tudo isso. E eu acho que a melhor coisa é a gente já estar preparado, já terminar essas atividades e já ter uma parte pronta quando voltar. E essas atividadezinhas, essa presença de vocês de ficar assistindo os vídeos e comentando, também já vai ajudar para quando a gente voltar não ter uma correria, uma loucura aí para resolver isso até o final do ano, tá bom? Então, eu vou ir comentando com vocês os vídeos e no final de vocês assistirem, vocês me mandam mensagem aí pra gente ficar tudo ok, tá bom? Então vamos lá, vamos ver se vai dar tudo certo, porque eu sou nova nisso aí também, né, gente? Então, elementos da narrativa. Nós temos aí, eu já coloco aqui para vocês as lendas, as fábulas, romance. Então, esses tipos de texto, vocês já viram, já leram isso, esses tipos de texto, que eles são gêneros textuais. Então, tem o lendas, é um gênero textual. Fábula, um outro gênero textual. Romance, ou seja, o livro, né, que são vários conflitos, várias ideias de uma mesma história. Então, vocês já leram com certeza aí. E eles são o quê? Eles são escritos num formato. Esse formato é um texto narrativo, é o tipo narrativo. Então, eu vou comparar aí como os arquivos. Então, eu tenho vários arquivos que eu posso querer guardar no meu, né, no meu computador, no meu celular. Eu vou guardar arquivos, mas cada um tem um formato diferente. Então, tem alguns que não cabem em certos formatos. Então, a mesma coisa, eu tenho formatos, que são os tipos narrativos, aliás, os tipos textuais, que pode ser narrativo, descritivo, a gente vai falar isso depois um pouco mais disso daí, e o gênero ele está dentro desse formato. Então, esses tipos de gênero textual, eles cabem dentro do tipo narrativo, que é o quê? Contar uma história, né? Então, o que um texto narrativo tem que ter para você? Quando você lê um texto, tem que ter personagem? Sim, tem que ter personagem, mas ele deve conter também, na verdade, ele conter esses 5 elementos aqui, ó. Narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Narrador é quem conta a história, isso vocês já sabem. Personagem são os mocinhos, vamos assim dizer, né? Que são os protagonistas, e os bandidos aí também, como costuma dizer, que são os antagonistas. Tá? Então, eu tenho o protagonista e tenho o antagonista. Na verdade, o protagonista é o personagem principal ou os personagens principais, né? E o que ele está enfrentando são os antagonistas. Então, aí, os outros que não são nenhum protagonista nem antagonista outros são os personagens secundários.
E a história, o enredo, ele tem que ter começo, meio e fim, né? É uma começa do começo ao fim, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quando aconteceu é o tempo, é claro, né? E o espaço é onde aconteceu. Mas vamos ver aqui um pouco mais aí sobre esses detalhes aí do texto narrativo. Aqui eu tenho um trecho do livro Machado de Assis, que é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. E ele tem aqui, Capitu, criatura de 14 anos, alta, forte e cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado, os cabelos grossos, feito em 2 tranças. Então aqui eu estou descrevendo uma personagem aí que é a Capitu, né? Mas esse tipo de texto não é um texto descritivo? Sim, é um texto descritivo, é um trecho descritivo dentro de um texto narrativo. Então, dentro de um texto narrativo, você pode ter outros aspectos lá dentro, mas no geral ele conta uma história. Então, cuidado com isso. Às vezes isso é uma das coisas que pode cair numa prova de Enem, por exemplo. Ele joga um trecho assim e pergunta se aquele trecho, se ele é narrativo, se ele é descritivo. Então, o trecho é descritivo, mas o gênero textual daquela história é narrativo. Então, se tiver uma parte bem grande aí do texto e tiver essa parte grifada, então você tem que entender que todo o contexto, né, todo o gênero textual é narrativo. Esse trecho especificamente ele é descritivo, porque está descrevendo o personagem. Bom, o narrador. O narrador, a gente tem aqui, é bem importante falar sobre o narrador, porque ele vai ter 2 tipos de narradores. O de primeira pessoa, nós já falamos disso aí na aula, não sei quem vai lembrar aí, mas é o que fala primeira pessoa. Quando fala eu, tu, ele, eu, primeira pessoa, então eu estou dentro da história. Então aqui, ó, como é que eu vejo as marcas textuais? Nós já falamos também de marcas textuais. Sei que chorar ajuda, mas não consigo. Depois ele estou, ando, sinto, respiro. Então todas essas palavras, elas estão nos mostrando que a pessoa está falando de si mesma. E aqui é um trecho do livro Diário de Anne Frank, que é um diário. Então ela está falando dela mesma nesse diário, né? E eu tenho também em terceira pessoa. Eu, tu, ele. Ele ou ela ou elas ou eles, vai ser a terceira pessoa. Então, estou contando de outra pessoa e não de mim. Então, eu estou vendo a história, eu estou de fora e estou contando. Eu até falo que isso aí parece a fofoca, né? Porque a gente está falando dos outros, né? A gente não está falando da nossa vida, está falando da vida dos outros. E ele conta uma história de terceiros, o narrador, né? E apesar de saber da vida deles, ele não está dentro dessa história. E aí eu tenho aqui também as marcas textuais que tá eu vou ter aqui o velho Scrooge, que seria do Conto de Natal do Charles Dickens, que é uma história super conhecida, que você já deve ter visto aí quando chega o Natal, que tinha o fantasma do passado, do presente e do futuro. E aí ele está contando um pouquinho, também é uma parte descritiva aqui, uma partezinha descritiva que fala o velho Scrooge era duro e avarento, inflexível nos negócios, arrancava. Então tudo isso está remetendo a ele. E não estou dentro da história aqui. Durante todo o processo da história ele fala ele. E tem um detalhe muito importante aí na terceira pessoa que isso pode acontecer às vezes de cair em algum concurso, não é tão fácil, mas pode acontecer, que eu tenho aqui um narrador em terceira pessoa, ele também tem 2 tipos, ele pode ser observador ou onisciente. O observador é aquele só que ele está por fora, ele está vendo a história, está contando a história. E o onisciente, ele está de fora contando a história, mas ele sabe que é o que se passa na mente de cada um deles. Então é como se fosse o próprio Deus contando, é por isso que fala onisciente, porque
essa palavra remete a isso, né? Então ele está dentro da consciência das pessoas, né? Essa é a ideia aí dessa palavra onisciente, tá? Mas, de qualquer forma, o onisciente e o observador são terceira pessoa. Então, eu vou pensar em primeira e terceira pessoa. O enredo. É fácil escrever uma história? Sim, é fácil. Mas você pode escrever uma história e ela ser totalmente chata, pode ser uma história que não vai dar certo, ninguém vai gostar. E tem a história que todo mundo fala, nossa, essa história é muito interessante, e ela já começa com uma coisa. Ela precisa ter esses elementos, o enredo tem que ter esses elementos para ser um bom texto narrativo. Ele precisa ter uma apresentação, vocês viram lá em cima 2 apresentações falando um pouco dos personagens. Nessa hora eu uso um pouco de descrição, do texto descritivo. Então eu falo dos personagens, do cenário. Essa apresentação é importante porque usando todos esses adjetivos, o leitor ele vai mentalmente ele vai criar essas imagens do cenário fictício. Porque ele não está vendo, ele só está lendo. Depois eu tenho o conflito. Tem que ter um conflito, tem que ter um problema. Alguma coisa surge ou que vai se revelando aos poucos ou repentinamente aí, que vai contando toda uma história, um problema que aconteceu e que o protagonista vai ter que superar, vai ter que vencer aquele conflito, aquela complicação. O clímax é a parte emocionante, é quando chega no finalzinho que você tá lá, meu Deus, o que vai acontecer agora? Será que ele vai conseguir se salvar? Será que ele vai conseguir vencer essa batalha? Seja uma batalha mental ou física, né? Então, eu tenho que ter esse enfrentamento, essa luta do protagonista no final aí do livro ou do conto. E tem o desfecho, que é a solução para o conflito. A solução nem sempre vai ser boa. De repente, a solução, aí eu coloco aqui uma informação aqui, né? Que a luta pode ser contra a natureza, desastres naturais, doenças, morte, etc. E a sociedade também pode ser contra a sociedade, que é machista ou racista, e até mesmo com o seu próprio eu, a depressão, a ansiedade. Tá? O clímax, que é a batalha final, olha, eu até coloquei uma cena aqui das revelações, o final, tudo que vai se desenrolando aí no final, e o desfecho é o fim da história, que traz uma solução. Essa solução, como eu disse, pode ser boa ou ruim, né? Essa solução pode ser boa ou ruim, e não necessariamente terá um final feliz, porque vai depender do que ele quis dizer, o que ele quis abordar com a sua escrita. Então, às vezes você fala, olha, poxa, no final, o mocinho morre no final. Às vezes, dependendo do caso, você vai precisar desse final para dar um drama na história, para ter um desfecho condizente com o que o livro estava te dizendo durante todo o processo. Então, você pode produzir um texto, esse texto, quanto mais verossímil ele for, eu quero dizer verossímil porque vero é verdadeiro e símil é semelhança. Então, quanto mais semelhante com a verdade ele for, ele tem que ter uma lógica para você provocar essa lógica interna de realidade na pessoa e ele interagir com mais emoção. Acho que você já deve ter visto algum filme que você falou, mas isso não faz sentido. Não, mas tem uma guerra de zumbis aqui, mas isso daqui que aconteceu não faz sentido. Bom, mas uma guerra de zumbis não faz sentido. Mas ele tem que ter uma lógica dentro dele que faça você acreditar que mesmo um filme de ficção, que ele faz sentido. Tá? E uma lógica que eu falo também de ser verossímil, quanto mais verossímil, ou seja, se for perto de uma realidade que a gente já conhece, por exemplo, eu dei um exemplo aqui do filme Titanic, que ele mistura fatos com histórias imaginárias. Então, aquilo mexe com você porque você sabe que aquilo foi verdade e aquilo vai te trazer mais emoção dentro do seu conto. Bom,
temos que falar também do personagem, né? Então a gente pode ver aqui, ó, esse personagem aqui que é um anti-herói, né? Esse primeiro personagem aqui é um anti-herói. Então, assim, o personagem, ele a palavra personagem é substantivo de dois gêneros. Você pode escrever o personagem ou a personagem. Nesse caso aqui, o personagem, ele é contado aí pela voz do narrador como protagonista. Então, ele é o personagem principal, né? E o que a gente espera dele? Que ele seja forte, virtuoso, seja bom, corajoso, inteligente, um herói. Mas às vezes o meu protagonista, ele não tem todas essas características, ele tá mais para um anti-herói. Então, quando o protagonista, ele não tem aquelas qualidades que a gente fala, nossa, né? Olha, o Superman, todo certinho, tal. Então a gente pode chamar esse protagonista aí de anti-herói. Ele é todo errado, né? Ele não segue o padrão de um herói. Isso não quer dizer que ele vai ser um vilão, porque ele ainda é o personagem principal. Então o vilão é o antagonista. O antagonista é aquele que luta com o protagonista. E aí eu coloquei a imagem aqui, ó, do Coringa, né? Então, no filme do Batman, ele era o antagonista. O protagonista era quem? O protagonista, o mocinho era o Batman. Ele era o vilão. Ele era o antagonista. No filme dele, ele é o personagem principal, então ele é o protagonista. E aquele que lutar contra ele vai ser o antagonista. Então, tudo depende muito do lado da história. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com isso daí, tá? Tempo e espaço. Bom, espaço é o lugar, né? Agora, o tempo, a gente tem que falar que são 2 tempos. Isso cai muito em prova de Enem. Já vi cair em outros tipos de prova também. Tem o tempo cronológico e o tempo psicológico. O que significa isso? O tempo cronológico, cronos, que é o tempo que a gente vive. Manhã, tarde, noite, ontem, hoje, amanhã. Então, é o tempo que todo mundo conhece, é o tempo do relógio. Então, quando eu falo manhã, tarde, noite, eu tenho uma ordem linear, né? Não é tarde, manhã e noite, não dá para misturar tudo. E é um tempo que é igual para todos. Então eu posso traçar uma linha do tempo. Olha, o personagem quando era criança fez isso, depois quando ele era adolescente ele fez aquilo, e eu vou seguindo uma linha. E aqui eu tenho, olha, na segunda-feira voltou o menino armado, né, com a sua competente pasta, né, a tiracolo, e assim vai contando logo nesse dia, portou-se. Então aqui eu tenho um tempo linear, que ele vai contando a história conforme foi acontecendo. E eu tenho o tempo psicológico. O tempo psicológico, ele é criado na mente do personagem ou do narrador. Ele vai ser um tempo interno, marcado por sentimentos e pensamentos. Então, se você estiver contando uma história, mas você estiver lembrando de coisas, lembrando de pessoas, contando toda uma história, falando de personagens, de outros personagens secundários, ou protagonistas ou antagonistas, mas que você não coloca numa ordem. Então, acontece muito de você ver um filme e ele começar pelo fim, né? Então, e depois no meio vão aparecendo pequenas cenas para te relembrar. Isso é um tempo psicológico, é um tempo que você não está seguindo uma linha. E então aqui, ó, eu coloco aqui que é um tempo interno, marcado pelos sentimentos e pensamentos do personagem. São as memórias, as lembranças, que podem vir num flashback. De repente eu lembro de algo, né? Como também pode haver uma incerteza sobre quando os fatos ocorreram. Então, assim, aqui eu tenho um trecho, né, do Graciliano Ramos aqui, que ele fala: fará somente 24 horas que me deixaram aqui derreado. Somos 24, 48, 72, isso, 72 horas. Os chinelos desapareceram. Ficarei aqui provavelmente 1 mês, 2 meses. Ele está tão perdido no tempo que ele já nem sabe mais qual é o tempo. Então pode ser um tempo também
que você não tem uma certeza de quando eles ocorreram. Bom, a aula da semana é essa, é bastante coisa, apesar que eu dei uma resumida para vocês. E aí, o que você pode fazer? Você pode criar um pequeno texto narrativo, usando todos os elementos da narrativa, né, que eu passei para vocês. Usando a imaginação aí e caprichando na história. Você precisa montar isso para mim? Não, mas você pode já tentar treinar com isso, caso aí a gente mais para frente aí precise fazer um texto narrativo, você já tem um material para você me mandar, tá bom? Então, por enquanto, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E se não gostaram, eu vou pedir desculpas aí, porque é minha primeira aula aí desse jeito. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? Um grande abraço para vocês.